Bom, o ano que nós vamos estudar agora, 138 da era cristã, ok? Nesse período, nós já vemos surgirem algumas heresias. Então eu vou falar aqui de uma heresia que diz a história que ela conseguiu se espalhar e que muitas igrejas no mundo romano começaram a praticar essa crença, tá bom? Bom, então é o ano 138 da era cristã. O cristianismo, o número 3, né, vamos falar sobre Basílides, ok? Que é a pessoa que se destaca nesse período, né? A pessoa que se destaca nesse período, na página 11, como uma pessoa que praticou essas heresias filosóficas. Vamos descrevê-la agora para vocês. Então o cristianismo estava crescendo e ocorreu conversões de autoridades e filósofos. Teve início então uma escola filosófica cristã em Alexandria, entre os anos 117 e 138 da era cristã. Olha, exatamente no período do governo do imperador Adriano, foi de 117 a 138. Bom, então eu disse para vocês que Alexandria ela era um dos centros do cristianismo, juntamente com Roma, que era uma cidade mais rica, maior, porém pela violência, acabava que muitos cristãos fugiam de Roma, tá bom? Mas principalmente com Antioquia, porque Antioquia era um centro missionário desde o começo. Nós vemos isso lá no livro de Atos, tá ok? Então, essa escola de Alexandria, é importante uma pausa para explicar a vocês aqui, para vocês entenderem. Irmãos, ela vai influenciar muito a história das doutrinas cristãs, das doutrinas que nós vamos estudar, e muitas heresias vão surgir nessa escola filosófica. Era talvez assim o centro da filosofia no mundo antigo. Tinha saído um pouco de Atenas, ido para Alexandria. Por quê? Porque foi uma cidade fundada para Alexandre Magno, e essa cidade ela era o centro cultural, porque ali estava a maior biblioteca do mundo antigo, porque os gregos que foram governar Alexandria, no Egito, eles ali fizeram um trabalho excelente, tá ok? Bom, sendo o centro filosófico, vocês terão ali pessoas que se convertem a Jesus, mas também vai ter pessoa que vai misturar filosofia com religião e vai gerar uma série de heresia. Um deles é exatamente esse Basílides, que era um mestre lá em Alexandria. Por isso a leitura prossegue, olha. Basílides era mestre nessa escola e desenvolveu o gnosticismo cristão. O gnosticismo desenvolveu doutrinas que misturavam elementos do cristianismo com filosofia grega. Tudo vai surgir nessa escola de filosofia. Ela vai criar umas heresias terríveis. Bom, ele prossegue, o comentário prossegue. Eles acreditavam que através da gnose, o que significa conhecimento, né? Então, através da gnose, o homem poderia controlar as forças da natureza. Então, olha, esses gnósticos, que são considerados cristãos, eles se identificavam como cristãos, mas eram os cristãos diferentes, que se dedicavam ao conhecimento, se dedicavam à gnose. E isso não era um conhecimento comum, irmãos. Todo esse grupo gnóstico que nós vamos ver agora, eles diziam o seguinte: não, existe conhecimento do cristianismo que só nós temos, que Jesus transferiu para um discípulo e para mais ninguém. Ah, mas e que conhecimento é esse então que ninguém teve, nem Pedro? Não, ninguém, Paulo, nada. Então eles vêm com uma heresia. Então o conhecimento que eles falam é um conhecimento secreto. Então é uma linha herética. Bom, então primeiro já vê, controlar as forças da natureza. Aí vem o comentário, prossegue. Afirmavam haver uma divindade boa que eles chamavam de demiurgo. Desculpe.
desculpe, irmão, afirmavam haver uma divindade boa que eles chamavam de Pai Supremo. Então tinha uma divindade do bem, que era chamado então de Pai Supremo. E uma divindade má, que eles chamavam de Demiurgo. Este seria o representante do mal, que a Bíblia chama de Satanás. Ou seja, nessa mistura deles, eles já dizem o seguinte, que haviam dois deuses, né? O Deus do bem e o Deus do mal. Já está colocando Satanás como Deus. Ou seja, já era um politeísmo, né? Não era mais um monoteísmo cristão. O comentário prossegue. Na visão gnóstica, ou seja, o demiurgo, o Satanás, né, que eles chamavam de demiurgo, este era o criador deste mundo que nós vivemos. Pois, sendo este um mundo mau, ele não poderia ter sido criado pelo Deus do bem. Então, eles estão dizendo, olha, existe o Deus do bem e existe o Deus do mal. Esse mundo mau aqui não pode ter sido criado pelo Deus do bem. Então, tem que existir um Deus do mal e foi esse Deus do mal que criou. Ou seja, aqueles pensamentos filosóficos. Os filósofos ficavam pensando alguma tese diferente, porque isso era até a sobrevivência deles, né? Olha, tem um mestre tal que ele já apresentou uma ideia nova, assim, outro assado, então eu quero estudar lá naquela escola. E ficavam inventando essas loucuras, porque se ele era cristão, a Bíblia deixa bem claro que há um só Deus. Então que negócio é esse de dizer de Deus do bem e Deus do mal? Irmãos, acredite, segundo a história, isso aqui infestou as igrejas. Diz que se desenvolveram muitas igrejas assim também, ok? Nesse período, ok? A gente olha assim, é uma heresia ridícula, louca, né? Mas tem pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina, irmãos, ok? Bom, o comentário prossegue. Afirmavam também que essa divindade do mal tinha como cúmplice os israelitas no Antigo Testamento, e assim perverteram a história. Então, olha o que eles estão dizendo. Eles dizem o seguinte, nós temos o conhecimento verdadeiro. Tá bom? Nós somos verdadeiros cristãos, nós temos a verdadeira mensagem de Jesus. Porque toda essa mensagem que vocês têm aí, que Paulo escreveu, Pedro, toda essa mensagem aí foi corrompida. Tá bom? Existe uma essência que só está conosco. Isso, irmãos, acredite, até hoje, isso faz sucesso entre as pessoas. Acredite, o gnosticismo está crescendo muito nos dias atuais, tá bom? Porque as pessoas gostam de ouvir falar no secreto, naquele conhecimento que só os iniciados um dia receberão. Então você vai começar com um ensino, um conhecimento pequeno, tal, até algum tempo à frente você ter esse conhecimento final. E, na verdade, não tem conhecimento nenhum, vai ficar enrolando a pessoa a vida toda, né? Tá bom? Mas isso daí fez sucesso na história. Bom, e infelizmente também acabava gerando uma perseguição ao judeu, né? Porque colocava os judeus como pervertedores da verdadeira mensagem. Olha que coisa horrível. Bom, prossegue. Descreviam Jesus como aquele que foi enviado pelo Pai Supremo, que é o Deus do bem, para salvar a humanidade. Jesus teria deixado um conhecimento, ou seja, uma gnose. Então ele falava, nós somos um gnosticismo, porque nós temos a gnose de Jesus, o conhecimento de Jesus que ninguém mais tem. E eles prosseguem. Para o gnosticismo, Judas foi o maior dos apóstolos, pois teria aceitado o pedido de Jesus para o trair e assim propiciar a sua morte. Ou seja, isso aqui é perversão total da doutrina. Irmão, Deus não pediu Judas para trair, Jesus Cristo não pediu Judas para trair. Tá bom? Isso foi uma decisão de Judas devido ao pecado que habitava nele. Deus não pediu para os judeus ou ordenou que os judeus odiassem Jesus e decidissem matar Jesus. Não, isso aí foi uma decisão deles, ok? Foi uma decisão deles. E o gnosticismo aqui perverte também um paralelismo com isso, ok? Dizendo que
Judas, ele, na verdade, trabalhou a pedido de Jesus. Existe um evangelho de Judas, né, que foi encontrado recentemente. Alguns historiadores dizem que não é falsificação. Para vocês terem uma ideia do sucesso que esse gnosticismo fez, eu nem coloquei isso no livro, eu tinha que colocar no livro. Vocês sabiam que hoje os gnósticos, eles batem no peito dizendo que os textos mais antigos do cristianismo são deles? Porque nesse período, como eles viviam enclausurados naquele sistema pagão, né, eles faziam muitas cópias de textos. E foi encontrada uma biblioteca no Egito que tem sido reconhecida como real, e são todos textos heréticos, né? Esse Evangelho de Judas e outros, um monte de heresias. Só que eles datam de documentos relativos ao Novo Testamento, eles são os livros mais antigos que existem, né? Tá bom? Mas os livros gnósticos, para vocês verem, se eles conseguiram manter tantos documentos, montaram uma grande biblioteca sobre gnosticismo no Egito, na região de Alexandria, essa biblioteca foi até conservada e é chamada nos estudos Biblioteca de Nag Hammadi. Eu depois escrevo isso para vocês lá no grupo, tá bom? Mas isso mostra como esse gnosticismo cresceu, como as pessoas que estavam se aproximando do cristianismo, abandonando o paganismo, acabava que, como Alexandria era uma referência de intelectualidade, e tem pessoas que ouviam dizer, olha, tem uma pessoa aí pregando um cristianismo que ele diz que são as palavras de Jesus. Então tem pessoas que vão simplesmente e adotam. São enganados muito facilmente. Bom, o comentário prossegue. Eu escrevo. Afirmavam que só eles, gnósticos, possuíam esse conhecimento secreto. Ou seja, era uma forma de esoterismo. Tá bom? Esoterismo significa isso, tá bom? Algo do interior, algo só de um grupo, fechado para um grupo, tá bom? Então era uma espécie de esoterismo, ou seja, já tínhamos um esoterismo que é chamado na história, eu não estou usando aqui o termo cristão em termos de verdadeiro cristianismo, mas só de religião, isso é chamado de cristianismo, tá bom? Eles se consideravam cristãos. Eles diziam que só eles tinham a mensagem de Jesus. E isso se desenvolveu. Bom, esse Basílides, ele é uma pessoa influente. Veja o comentário agora, as obras que ele escreveu. Veja, Basílides escreveu um comentário sobre os evangelhos em 24 volumes. Isso é uma enciclopédia, tá bom? Que se perdeu. Olha, dizer graças a Deus, né? Mas já pensou quantas heresias tinham? Vocês verão as coisas mais abaixo que ele vai falar aí. Assim, ainda bem que esse livro se perdeu. Mas diz que ele escreveu um comentário sobre os evangelhos, que hoje nós não temos mais essa obra, mas pelas outras doutrinas que ele prega, né? Claro que era heresia pura, né? E prossegue. Foi o primeiro comentário produzido sobre os evangelhos na história da igreja. Olha, nós vimos epístolas escritas, tá bom? Nós vimos uma apologia escrita de Quadrado de Atenas. Agora, em termos de, vou fazer um comentário sobre o texto bíblico. Segundo a história, esse aqui teria sido o primeiro. Nós vimos também que teve Egesipo, um judeu que se converteu ao cristianismo, que escreveu uma história dos apóstolos, ok? Mas assim, fazer um comentário sobre os evangelhos, diz que esse teria sido o primeiro, tá bom? E prossegue. Neste período, o gnosticismo estava em franca expansão e tentando corromper a igreja. Bom, eu coloquei aí um texto, né, do historiador Daniel Rubens, que ele nos diz o seguinte: a história do gnosticismo é a do desenvolvimento em todas as direções desses esquemas complicados. Deparando-se com a igreja, a corrente herética insinuou-se nela e assim se instalou. Houve um gnosticismo sírio,
cristão com Saturnino e depois com Sérdon. Houve um gnosticismo alexandrino fundado por Basílides, ou Basilides, como em outras escritas, é esse que eu estou comentando com vocês, violentamente hostil ao Deus dos judeus. Como nós vimos, ele dizia que aquele texto do Antigo Testamento ele tinha sido todo corrompido, que aquele era um Deus falso, que os judeus corromperam a verdadeira mensagem original, né? E aí o historiador está dizendo aqui que ele era hostil. E prossegue. E houve, sobretudo, em Alexandria e depois em Roma, o gnosticismo de Valentino, o mais notável, na tentativa impressionante de harmonizar o evangelho com as mais audaciosas especulações, mas que só sobrou, que significa fracassou, tá bom? Mas que fracassou no absurdo e no gratuito, ou seja, no final ele foi criticado, teve igrejas certamente que seguiram, que a igreja da história diz que sim, mas teve igrejas que falaram, não, isso aí é heresia, os pais da igreja vão rejeitar ele, né? Os homens mais importantes desse período que nós estamos estudando e vamos estudar ainda. Prossegue. E nem vale a pena mencionar seitas gnósticas mais ou menos charlatanescas, como a dos cainitas, que exaltavam Caim, o herói da antimoral, a dos ofitas, que adoravam a serpente da tentação de Adão e Eva, a dos fanáticos de Judas, que se propuseram a elaborar um evangelho atribuído a este. É um rio, é um dilúvio que no século II alaga a igreja por toda parte, tomando de assalto a Frígia, a Ásia e o Ocidente. Roma, onde Valentino viveu de 135 a 165, conta com um bom número de adeptos. Bom, então uma descrição dos historiadores, nós vamos continuar falando mais ainda sobre gnosticismo nesse período, porque eles estão realmente se desenvolvendo. Além desse, que era considerado um grande mestre, ele citou outros aqui, tá bom? E também nós vamos ver, além desses, um outro também, que é